Boa noite a todos, são 7h01. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente do professor Augusto Paranhos, que é o atual presidente da SBG, que abriu esse espaço, deu essa ideia para a gente, achei fantástico, e da professora Carolina, que ajudou a gente a montar o curso, deu ideias. Nós vamos estar juntos aí de segundas e quartas-feiras. Nós temos encontros até o dia 12 de outubro. Depois, no dia 15 de outubro, nós pretendemos fazer uma avaliação com todos. E aqui eu só queria já me adiantar e reforçar que, para os alunos da pós-graduação de Ribeirão Preto, esse curso vai ser o nosso curso desse ano. Pelas questões da pandemia, esse curso ficou inteirinho online. E a nossa avaliação vai ser talvez um pouco a mais do que a avaliação simples do curso, mas isso eu vou explicar para todos os alunos de Ribeirão Preto através da secretaria. Nós vamos mandar para a secretaria as orientações extras de avaliação que nós vamos ter. E, antes de mais nada, estendendo os agradecimentos, né? A doutora Carolina já disse, além de organizar, ela vai dar uma aula para nós hoje, assim como o professor João Marcelo. O professor João Marcelo é aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Ele atua na área de VITs, tem uma experiência muito grande em pesquisa científica, com inúmeras publicações de grande impacto científico internacional, colaborações internacionais. A gente é uma pessoa bastante experiente. E a doutora Carolina também. A doutora Carolina é professora associada, Carol, é isso? A Escola Paulista de Medicina, e também tem uma experiência muito grande, tem um número de publicações muito grande que reflete a experiência deles nessa área, né? Então, eu gostaria que vocês aproveitassem bastante. A gente pode abrir por uns 5 a 10 minutos no final para que tenhamos algumas perguntas e respostas, mas eu imagino que seja melhor ao final das duas aulas, tá? Depois disso, só um último lembrete para os alunos da pós-graduação de Ribeirão Preto. Nós teremos acesso via a um operador que está ajudando a gente aqui, nesse link, à lista de presença. Vocês têm que lembrar que vocês têm um mínimo de presença que tem que ser computada. Quem não computar é automaticamente reprovado, tá? Então, assistam até o final e se preparem para a prova. Bom, sem mais delongas, muito obrigado a todos. Estou muito feliz de fazer um curso de metodologia online com tanta gente boa e eu acho que vai ser um sucesso. E vou pedir então para o professor João Marcelo começar com a aula dele, que é uma das aulas talvez mais importantes, uma das mais básicas, mas uma das mais importantes. Tá bom, João Marcelo? Muito obrigado. Fique à vontade aí. Jaiter, obrigado Carolina, Augusto, pessoal da SBG. Eu estava conversando aqui antes da transmissão, eu acho que essa ideia foi excelente e a gente une forças aí, a gente junta excelentes pessoas de vários locais e a gente só tem a ganhar com isso, né? E hoje em dia a gente perdeu muito com a pandemia, mas a gente consegue fazer isso à distância sem deslocamentos, gastos com viagens, né? Então, espero estar aqui de novo no ano que vem, tá? Eu vou projetar minha tela aqui. Imagino que vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim? Tá. Perfeito. Obrigado mais uma vez. A gente vai conversar sobre uma parte bem inicial, bem básica, né, das investigações científicas, tá? Os tipos de estudo, tá? É um assunto muito extenso para um tempo relativamente curto, então eu tentei abordar os principais tipos de estudos. Eu imagino aí que para quem está fazendo pós-graduação, todos ou quase todos os projetos vão se enquadrar em algum tipo aqui. Tá? Eu acho que o método aí é tocar direto a aula, mas depois eu estou à disposição, tanto logo depois da aula e depois, no final, aqui no último slide tem o meu e-mail, eu estou à disposição de vocês. Tá? Muito do que a gente vai falar cabe nisso daqui, tá? Então a gente vai falar muito em observacionais, experimentais, um pouco dos mistos também e algumas conclusões com links entre um tema e outro. Antes da gente pensar no estudo, quando a gente está pensando no nosso projeto, né, a primeira coisa é pensar na nossa pergunta, né, científica. O que a gente quer responder? Tá? E, obviamente, ela tem que ser uma pergunta relevante do ponto de vista
científico, tá? Ela tem que ter um interesse científico, idealmente até um interesse da sociedade, ela tem que ser factível, tá? Então a gente tem que ter o know-how, ter a estrutura num tempo adequado, tá? Então ela tem que ser viável. E uma outra coisa também, a gente tem que pensar quais são as ferramentas que a gente tem, tá bom? Instrumentos que vão levar a gente a responder aquela pergunta levantada no início do projeto, tá? Com métodos já comprovadamente úteis e validados para a pergunta em questão. Então, para isso, para a gente ter um bom resultado final, a metodologia é uma parte, obviamente, crucial para o estudo. Então, no começo de uma pós-graduação ou em qualquer projeto aí, no começo a gente vai pensar que tipo de estudo a gente vai escolher. Vai depender da pergunta que a gente quer responder, se a gente consegue recrutar os participantes de pesquisa, né? Se a gente vai estudar uma doença rara numa localidade que essa doença ela não existe, não é factível, tá? A gente tem os recursos, e aí o recurso não é só dinheiro, mas é o pessoal, financiamento. Se a gente tem o tempo protegido, né? Para quem está na pós, por exemplo, a gente não pode fazer uma pergunta, fazer um delineamento de um estudo que vai durar 10 anos, sendo que a pós vai durar 5 anos. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta antes da gente pensar em qual tipo de estudo a gente vai usar para responder aquela pergunta levantada. A gente tem vários tipos de estudo e em relação ao tempo, em relação ao método de análise, tá? Mas muito do que a gente vai conversar está nesse círculo vermelho aqui. Tá? Então, dos observacionais e os experimentais. Assim, uma diferença básica, tá? O observacional, o pesquisador ele não interfere sobre a amostra ou população estudada. O observacional, o próprio nome já diz, a gente vai observar. Tá? E o experimental, a gente vai testar hipóteses, testar um remédio novo, testar uma cirurgia nova. Tá? Então, nesse caso, no experimental, o pesquisador ele vai interferir na amostra ou população estudada. A gente tem vários tipos de estudo, tá? Então o observacional pode ser desde o relato de caso, que é uma observação de um caso só, tá? A história natural, caso controle, coorte, os estudos epidemiológicos, que a Carol depois vai falar com mais detalhe, estudos ecológicos, tá? Os experimentais pode ser tanto o animal, com animais, como estudo clínico, ou até em comunidades, tá? Onde a gente analisa a comunidade, não o indivíduo, e os estudos mistos, que vão levar em conta esses dois componentes. Primeiro uma observação e depois a experimentação. Os estudos eles podem ser classificados quanto à direção do tempo. E o transversal, eu acho que um jeito bom da gente pensar nele é pensar que ele é uma foto. Tá? Eu vou dar um exemplo depois no estudo epidemiológico e ele é um bom exemplo disso. Tá? Então, a gente não vai levar em conta o passado e nem a perspectiva do futuro. É uma foto, entre aspas, uma foto de como a pessoa está naquele momento. Tá? E o longitudinal, ele pode ser prospectivo, retrospectivo ou ambispectivo. Bom? Dentre os estudos observacionais, o mais inicial, o mais, entre aspas, simples, é o relato de caso, que é um caso raro que foi visto e, por ser raro, existe o interesse científico dele ser divulgado, para que mais pessoas vejam isso e quando tiverem na prática clínica, possam suspeitar dessa manifestação de doença rara, tá? Ou, a partir dele, a gente pode desenvolver estudos maiores e com metodologias mais sofisticadas, tá bom? Por ser um relato de caso, é um caso, né, um paciente que a gente está vendo, a gente vai ser bastante limitado em relação às conclusões que a gente vai sacar disso daí. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um relato de caso e para mostrar também que relato de caso não é sinônimo de estudo não importante. Tá? Então, esse foi, estou mostrando aqui uma foto, né, do relato de caso de 2016 falando que crianças com microcefalia por provável Zika poderiam ter alterações no fundo do olho, essa suspeita se confirmou mais para frente quando foram feitos estudos maiores e a partir daí foram feitos séries de casos, né, com um número maior de pessoas,
foram feitos estudos controle, foram feitos estudos laboratoriais. Então, a partir de um relato de caso, de uma manifestação nunca vista ou uma manifestação rara, a partir daquilo ali a gente pode desenhar estudos maiores para poder responder muito mais perguntas nessa linha, tá bom? O relato de caso, como curiosidade, nas revistas científicas, quem olhou isso daí recentemente, eles estão entrando num formato carta, tá? No formato letter, mas é a mesma coisa, tá? É um relato de caso. Normalmente, a revista ela pede que o texto tenha um limite bem mais baixo de palavras, tá? Eu já vi casos de 500 palavras ao invés de 3.000 palavras, que é um estudo inteiro, tá? Então, limite pequeno de palavras, figuras, referências. E como eu falei, ele é interessante para o clínico e ele é interessante para a gente desenvolver estudos maiores. Então, pode ser, entre aspas, o pontapé inicial. E a gente viu isso daí muito nitidamente com a descoberta da AIDS nos anos 80, com a descoberta da associação de Zika e microcefalia. Tá? A gente está vendo também séries de casos com o Covid, então eles têm sim a sua importância. Série de casos seria a mesma coisa, só que ao invés de um caso, a gente está vendo um grupo, tá? Normalmente pequeno, né? Normalmente doenças raras, tá? Ele é predominantemente descritivo, tá bom? Então, dando aquele exemplo do Zika lá, então, a primeira vez, aquele grupo que descreveu, né, da equipe da Unifesp, descreveu um caso, falou, olha, é possível, e aí, depois, foram descritos estudos com grupos maiores e até relatando mais coisas, tá? A história natural é um estudo que não é muito visto no nosso dia a dia, tá? Principalmente, isso acontece pelos aspectos éticos, tá? No próximo slide eu vou dar um exemplo aqui bem nítido para a gente, tá? Então, é um estudo que vai avaliar o efeito da não intervenção. Então, qualquer coisa que está comprovado, que qualquer doença, vamos pegar o exemplo de doenças, né? Então, qualquer doença que existe uma intervenção comprovada, com uma comprovada eficácia, a gente não vai poder estudar a história natural, tá? Porque a gente, eticamente, é obrigado a usar o melhor tratamento possível, tá bom? É um estudo puramente observacional, né? Então, história natural da doença, a gente quer ver o que acontece com essa doença, tá? E, obviamente, a gente não pode fazer isso, por exemplo, para infarto agudo do miocárdio, tá? Glaucoma agudo, a gente não pode fazer isso. Um grande exemplo aí na história da medicina foi um experimento feito, teve um experimento nos Estados Unidos e um na Guatemala, inclusive com parte dos pesquisadores sendo do mesmo grupo, onde pessoas foram infectadas com sífilis e não foram tratadas. Tá? Então, obviamente, isso hoje em dia é bem fácil da gente ver que não pode ser feito, tá? Mas na época não era tão nítido assim. Tá? Então, se existe uma condição, uma doença, onde não existe uma eficácia comprovada da intervenção, a gente até pode fazer isso daí. Tá? Então, a gente poderia, no nosso cenário aqui de 2020, a gente poderia testar a história natural dos casos leves de Covid, porque não tem nenhuma medicação aí, né, por mais que existem várias pesquisas nisso. Isso é muito mutável, né? Então, se amanhã aparecer um remédio melhor, esse remédio melhor, eticamente, tem que ser utilizado. Os estudos de prevalência, eles são transversais, tá? Então, aquilo que eu falei, vai levar em conta como a pessoa é no momento do recrutamento, não como era ontem e nem como pode ser amanhã. Ele é feito por tempo limitado, tá? O estudo de prevalência, é claro, se a gente vai estudar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, obviamente a gente não vai conseguir coletar dados de 1.000 pessoas no mesmo dia do calendário, tá? Mas o tempo ele tem que ser limitado ali, tá? E igual eu falei, ele não considera nenhuma história pregressa, tá bom? E o estudo, ele para ser um bom estudo de prevalência, a amostra que a gente vai usar, ela tem que ser representativa do todo, tá? E a melhor explicação que eu já ouvi disso foi da professora Solange Salomão, da Unifesp, que ela explica da seguinte forma: para a gente saber se a sopa tá boa, a gente não precisa tomar a bacia inteira de sopa, a gente pode com uma colherada saber. Só que essa sopa ela tem que estar bem misturada, né? Então,
essa amostra pequena, ela tem que representar o todo. E para isso, o desenho do estudo ele tem que ser muito bem feito. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Porque vai ter uma aula específica depois sobre esse tipo de estudo, mas um estudo que eu tive uma honra de poder participar, que foi um estudo de prevalência e causas de cegueira em Parintins, na Amazônia. Tá? Para isso, então, para a gente ter uma ideia se a amostra representa o todo, a gente não podia recrutar só pessoas com queixas oculares. Então, a gente tinha que recrutar todo mundo elegível nas regiões selecionadas aleatoriamente. Tá? Então, a gente pegou o distrito censitário do IBGE, que são essas demarcações aqui, tudo isso aqui é o município de Parintins, esse preto aqui é a região central, aqui um close da região central. Foi feito um sorteio aleatório, a gente usou pessoas só acima de 45 anos de idade, mas todo mundo acima de 45, nessas áreas sorteadas, todo mundo foi convidado. Quem tinha queixa, quem não tinha queixa, quem queria, quem não queria participar, tá? Porque se não for assim, o estudo ele pode estar enviesado para o lado de achar que existe uma prevalência maior de cegueira do que o normal, se a gente for levar em conta só quem tem queixa. Tá? Então, aqui a gente queria que todo mundo dessa área aleatória participasse. Tá? No caso aqui, todo mundo acima de 45 anos. E esse todo mundo implica ir na casa da pessoa quando a pessoa não consegue se locomover até a clínica, né, que era o nosso quartel-general, vamos dizer assim. Tá? Principalmente porque, se a gente for olhar no exemplo da cegueira, a maioria dos cegos tem dificuldade de locomoção. Então, se a gente deixar de ir na casa da pessoa, a gente vai perder muita pessoa com cegueira. Tá? Então, um estudo de prevalência, ele não vai poder ser feito na nossa clínica, no nosso hospital. Tá? Então, a gente tem que ir onde as pessoas estão. Tá? Então, esse aqui também é um exemplo de uma foto que eu tirei. Essa pessoa aqui era cega, uma foto do interior do Panamá, essa pessoa aqui era cega, e para ele sair de casa, ele é amputado de uma das pernas, ele usa esse andador, e para sair de casa, ele tem que descer essa escada aqui e subir uma ladeira. Então, se a gente não fosse até a casa dele, a gente nunca ia detectar essa pessoa, ela seria invisível num estudo onde a gente faz uma campanha e chama pessoas para o hospital. Tá? Então, só para vocês saberem que não pode ser baseado no hospital. Tá? E uma coisa importante do estudo de prevalência que a gente tem que lembrar é que quanto mais rara é a doença a ser estudada, maior será o tamanho da amostra. Tá? Não cabe aqui para a gente explicar detalhes dos cálculos, mas eu vou dar um exemplo aqui de cálculos reais. Tá? Então, um exemplo aqui é a prevalência de cegueira em Campinas, que tem arredondando aí 1 milhão de habitantes. Se a gente for usar a população geral como cálculo, cegueira não é uma coisa muito comum, né? Então põe ali 0,2%. Para fazer um estudo bem feito, a gente vai ter que ter algo entre 80 e 90 mil pessoas na amostra para a gente ter uma conclusão adequada e para que essa amostra represente a totalidade. É possível fazer isso? Depende da estrutura, recursos humanos, normalmente não é. Tá? Normalmente é só uma amostra muito grande para isso. Existem alguns artifícios que a gente pode fazer. Por exemplo, no caso de cegueira, a gente sabe que a maioria das pessoas cegas, elas têm de 50 anos de idade ou mais. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos focar na população acima de 50 anos, que tem 1% de cegueira ao invés do 0,2%. A amostra, ela cai para 17 mil, que ainda é grande, mas é muito menor do que 80 mil. Tá? Também como cegueira, mas se a gente for numa zona onde existe um número maior de casos, e o exemplo aqui é a Guatemala, também um exemplo real, em vez de 17 mil, a gente precisaria de 8 mil pessoas na nossa amostra. E se a gente vai para Moçambique, também um exemplo real, onde a prevalência é mais alta, 4%, a gente precisaria de 4 mil pessoas. Não cabe aqui explicar os detalhes dos cálculos, mas eu gostaria que vocês tivessem essa ideia. Tá? Então, se a gente for fazer um estudo de prevalência de glaucoma primário de ângulo aberto, pode ser que ele seja factível, ele tem as suas dificuldades inerentes, mas pode ser que ele seja factível. Se a gente for fazer um estudo de prevalência de glaucoma congênito, eu acho difícil, porque é uma doença bem mais rara. Tá? Então, a gente tem que levar em conta isso daí na hora de pensar se a gente quer e pode fazer um estudo de prevalência.
Os estudos ecológicos, eles não são muito comuns, tá? Mas eles são úteis para gerar hipóteses, tá? A gente não vai sair do ponto da hipótese, tá? E a unidade de análise são grupos de pessoas e não pessoas individuais, tá? E a gente pode comparar diferentes populações ao mesmo tempo ou a mesma população ao longo do tempo, tá? A gente não tem informação sobre a doença ou exposição do indivíduo, mas um grupo em si, tá bom? E a gente pode examinar associações. É um tipo de estudo que não é muito comum no nosso dia a dia, tá? Um exemplo que eu peguei aqui foi um estudo publicado há uns 5, 6 anos atrás pelo professor Eduardo Rocha, da USP aqui de Ribeirão Preto. E o que ele fez? Ele checou as vendas de colírios para úlcera fúngica, checou a umidade do ar e fez hipóteses. Falou, olha, baseado nas vendas, eu acho que, e baseado na umidade do ar, a nossa hipótese é que tal época do ano, pela baixa umidade, pela quantidade de poeira no ar, eu acredito que aqui seja o momento onde ocorrem o maior número de casos. Só que aqui a gente não examinou nenhuma pessoa, tá? A gente está analisando aqui base de dados de venda de colírio, umidade do ar, etc. Tá? Então, aqui, a partir daqui, isso gerou uma hipótese, tá? Só que aqui nenhum paciente foi examinado, tá bom? Próximo estudo que a gente vai falar é o estudo de coorte, ou cohort em inglês, às vezes a gente vê esse termo também. O coorte, esse nome apareceu lá no exército romano, tá? Então, um coorte era cada uma das 10 unidades de uma legião do exército romano, tá? Ele não é transversal, tá? Ou seja, ele é longitudinal. E ele vai partir de pessoas expostas e não expostas aos fatores de risco. Então, para a gente chamar de coorte, e às vezes a gente vê estudantes confundindo isso daí, a gente precisa ter também o grupo exposto, tá? A gente não pode ter só o grupo, a gente não pode ter só o exposto, a gente tem que ter um outro grupo de não expostos também a um determinado fator de risco. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um estudo que inclusive foi feito por colegas. A gente quer saber se a infecção por Zika na gestação é um fator de risco para a criança nascer com microcefalia. Tá? Então, foram seguidas gestantes que foram infectadas por Zika, gestantes que não foram infectadas, elas foram seguidas até o fim da gravidez e as crianças, os recém-nascidos, foram examinados. Porque o que acontece? A microcefalia é um evento raro, mas ela pode acontecer mesmo na ausência de infecção por Zika. Agora, se a gente tem esse grupo de infectadas por Zika tendo um número muito maior de crianças com microcefalia, isso daqui pode gerar a conclusão de que a exposição, no caso a exposição aqui à infecção por Zika, ela está associada com um desfecho negativo, tá bom? Então, parte da exposição, a gente não está partindo da doença, tá? Então, o coorte, ele tem que partir da exposição, tem que ser seguidas ao longo do tempo, tá? E tem que ter um grupo não exposto também, tá bom? Não é adequado a gente seguir só o grupo exposto, tá bom? Ele normalmente é prospectivo, tá? Mas ele pode ser retrospectivo também, tá bom? Baseados em dados de prontuários, coisas assim, tá? E o desfecho positivo, né? O caso, no exemplo que eu dei aqui, a microcefalia, ele determina o início da análise, então você pode olhar para trás e artificialmente você checar exposições ali, tá bom? Você vai procurar outros expostos, tá? O coorte, ele é muito caro, porque você tem que ter um grupo exposto, um grupo não exposto, seguir ao longo do tempo. Quem já participou de estudos parecidos sabe que é muito difícil seguir pacientes ao longo do tempo, principalmente quando a pessoa ela não tem queixa. Tá? Então, se a pessoa ela é do grupo controle, do não exposição, ela muitas vezes ela não tem interesse de ser seguida, muitas vezes. Isso demanda ela perder trabalho, ir no hospital,
fazer exames que estão sempre normais, ela não tem esse interesse, tá? Então, na experiência de projetos que eu tive, é muito mais fácil a gente reter os pacientes do grupo exposição do que do grupo não exposição, tá? E isso, é claro, afeta o nosso resultado final e a nossa capacidade de fazer análise, tá bom? Então, esse é o grande problema. Então, é difícil de ser realizado, ele é muito caro, demanda de muita gente, de muita estrutura, muito recurso humano, físico e financeiro. O estudo de caso-controle, ele, ao invés de partir do grupo exposição, ele vai partir do grupo desfecho, né? No caso aqui, doente. Tá? Então, ele vai partir da doença ou da não doença, tá? Que é o grupo controle. Tá? E aí, partindo da doença, a gente vai examinar se aquele grupo se expôs a determinado fator de risco a mais do que as pessoas que não ficaram doentes, tá bom? E a possível conclusão é essa doença está associada com essa exposição ou não, tá? Ou até o contrário, né? Pode ser uma proteção, tá bom? Então, aqui, vocês lembram daquele slide lá, eu coloquei pessoas infectadas, gestantes infectadas por Zika. Aqui não, aqui parte dos doentes, tá? Então, um grupo de pessoas, por exemplo, com câncer de pulmão, e o grupo controle, pessoas sem câncer de pulmão. E a partir daqui, a gente vai investigar quais foram as exposições nas pessoas nesse grupo e nesse grupo aqui que podem estar associados aí com a doença, tá? Então, no caso aqui que eu dei de exemplo, a história prévia de tabagismo ou não, tá? E por quê? Porque tem gente que fuma e não vai ter câncer, tem gente que tem câncer e nunca fumou, então a gente quer ver se existe associação entre uma coisa ou outra, tá? Então, no caso controle, a gente vai partir da pessoa doente, do desfecho positivo, tá? Não da exposição, ok? Eles são menos caros, uma grande vantagem é que eles são menos caros e menos difíceis de serem feitos, com o porém de que a estatística ela é difícil e existe vários vieses aí, né? Então, assim, muitas vezes, então a gente está pegando aqui no exemplo do câncer de pulmão, às vezes a pessoa fumou há 20 anos e aí ela vai ter uma capacidade reduzida de lembrar quantos cigarros por dia, coisas que podem estar associadas à doença dela, tá? Então, esse é um possível problema, tá? Então, como vantagem, ele é melhor, é mais fácil para a doença rara, a gente pode avaliar múltiplos fatores de risco, é mais rápido e mais barato que o coorte. E para mim, a maior limitação é essa que eu já mencionei. Existe um viés aí, uma dificuldade das pessoas lembrarem corretamente dos dados pregressos, tá? E na pirâmide de evidência, que é uma coisa que eu vou colocar ali no final, é uma associação um pouco mais fraca, tá? Então a gente vai fazer um estudo desse quando a gente não consegue fazer um coorte, tá? Então a evidência científica seria um pouquinho mais forte num coorte do que no caso controle. Os estudos experimentais, o próprio nome já diz, eu já mencionei anteriormente, o pesquisador ele vai interferir na amostra estudada. A amostra pode ser animais, pessoas, pode ser até a comunidade, pode ser células, pode ser um protótipo, um robô, alguma coisa assim, tá? No nosso dia a dia, a maioria das vezes a gente está falando de pessoas, tá? Mas são várias outras possibilidades, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, se o uso de antibiótico no pós-operatório reduz a chance de infecção. Então, a gente vai pegar um grupo de pessoas submetidas à cirurgia, um grupo vai receber antibiótico, o outro não, né, um placebo. Aquilo que eu falei, tem a parte ética de tudo aqui, tá? E aí vamos ver quem teve infecção e quem não teve, tá? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Quais são as vantagens? A gente consegue controlar mais as situações, principalmente se a gente fizer estudo em laboratório, com células, ou estudos com animais, tá? Então, é mais controlado do que vamos dizer, o mundo real, tá? A gente vai avaliar, normalmente, uma única variável, no caso, o uso ou não uso de antibiótico, tá? E, como parte das conclusões, a gente pode ter o estabelecimento de uma relação causal, tá? E também o número amostral, normalmente ele vai ser reduzido, tá? Então, se a gente fizer um estudo com, vamos dizer, camundongos, muitas vezes com 15 camundongos por grupo, a gente consegue uma conclusão interessante ali,
tá? Como desvantagem, uma que é importante, essa que eu coloquei como segunda, ó, a gente não avalia múltiplos fatores e se a gente for fazer tirar as conclusões do estudo e levar para a vida real, a vida real ela é muito mais complexa do que o que a gente está fazendo ali, né? Testando uma mudança de uma única variável, tá? Então, é um pouco limitado, tá? Também, principalmente, se a gente vai fazer isso em células, em camundongos, tem toda uma complexidade na vida real que no laboratório a gente não vai ter, tá bom? Existem várias limitações éticas, né? Obviamente, a gente não pode testar tudo, tá? Principalmente em humanos, mas também em animais, tá? E existem dificuldades de generalizações para outras situações, tá bom? No nosso mundo atual aí, no nosso dia a dia, a gente está sendo bombardeado aí nas notícias, jornais, várias notícias de estudos falando que tal droga funcionou para COVID em laboratório, né? Na hora que testa em humano, não é bem assim, tá? Por quê? Porque são múltiplos fatores que não estão sendo testados naquele ambiente controlado ali de laboratório, tá? Os ensaios clínicos, né, é o nosso exemplo mais comum do nosso dia a dia, né? Então, ele vai usar o efeito de uma ou mais intervenções, normalmente não muitas, né? Comparado com o grupo controle, tá? E ele pode ser, e normalmente é longitudinal e prospectivo, tá? Como curiosidade aí, as pessoas que fazem ensaios clínicos antes de começar, eu sugiro que vocês façam o registro disso, tá? Porque depois, senão vocês vão ter problemas no futuro para reportar, publicar o estudo de vocês, tá bom? Um site aqui, por exemplo, é o clinicaltrials.gov. O grupo controle, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, do que é o controle, tá? Então, em relação à ética, né, no princípio de não lesar as pessoas, tá? E isso é muito nítido quando a gente está testando uma droga nova, a gente tem que comparar idealmente com o que a gente chama de padrão ouro, né? Qual é o padrão ouro? O padrão ouro é tal antibiótico. Então, se a gente vai testar essa droga nova, para fazer esse teste em humanos, ele tem que ter passado em testes laboratoriais, testes de modelos animais, testes de segurança, para depois a gente fazer esse teste, tá? E se existe uma droga que é considerada eficaz, que é considerada o padrão ouro, a gente não pode desenhar um estudo onde a gente vai testar a droga nova com o placebo, tá? Então, dando o exemplo aí da sífilis, né? Então, a gente teria que comparar o remédio novo com a penicilina cristalina, se esse remédio novo mostrou-se bastante confiável e promissor em testes em não humanos, tá? E a randomização, ela é muito importante aqui para reduzir o viés, tá? Então, hoje em dia, inclusive, existem vários sites aí que podem ajudar a gente aí. A gente não precisa fazer manualmente ou pegar a ajuda da secretária, de alguém para fazer isso. Isso daí pode ser feito no próprio site ali do computador, tá bom? Eu tenho certeza que vocês já ouviram o termo duplo cego. Provavelmente todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu o nome mascaramento, tá? Duplo mascarado, na verdade, é a mesma coisa do que duplo cego, tá? Só que na oftalmologia existe um certo receio de usar a palavra cego, né? Parece um palavrão ou parece um desfecho negativo, tá? Então, é a mesma coisa. Se a gente for ler um artigo de uma outra área, qualquer área da medicina, eles vão usar o duplo cego. A gente usa normalmente o duplo mascarado, é o que é o mais aceito, tá? E o duplo quer dizer que nem o participante, nem o pesquisador, né, isso é o duplo, sabe se a intervenção usada por aquela pessoa ali é a medicação a ser testada ou se é o placebo, tá bom? E esse é o melhor jeito possível da gente evitar o viés ali, tanto do participante que acha que está usando remédio e indiretamente vai referir melhora, como do pesquisador que vai achar que aquele ali, que ele acredita naquele remédio e ele está respondendo melhor. Tá? Então, esse é o ideal a ser feito. É um pouco mais difícil, mas o resultado
se bem feito, esse é um resultado bem mais robusto ali na análise e interpretação dos dados, tá bom? Então, em oftalmologia, normalmente usa-se duplo mascarado, tá? Uma coisa que é muito importante nos ensaios clínicos é a possibilidade de interromper o estudo, que pode ser uma interrupção temporária ou em definitivo, se ocorrer um efeito adverso, tá? E um exemplo recente também é um efeito adverso de uma das vacinas do Covid, e o efeito adverso, interromper o estudo, não quer dizer que a vacina é ruim, quer dizer que eles estão sendo cuidadosos em fazer tudo ao pé da letra e não atropelar etapas, tá? Todas as vacinas vão ter ali seus efeitos adversos, e no efeito ele tem que ser reportado, ele tem que ser estudado para saber realmente se é da vacina ou não, e se é uma coisa importante o suficiente a ponto da vacina não ser usada, tá? Então, esse é um exemplo recente aí que a gente viu na mídia de interrupção, e já checaram o que era e já estão andando de novo, tá? Então, isso daí, a meu ver, não quer dizer que a vacina é ruim, quer dizer que o pessoal está sendo bastante cuidadoso, tá? E pode acontecer também, se dá um exemplo aqui de medicação para câncer, né? Uma medicação nova. Se você está comparando com o padrão ouro e no começo ou no meio do estudo você viu que as pessoas estão morrendo muito mais no grupo da droga nova, esse é um motivo para você interromper em definitivo e nunca mais testar e nunca mais usar essa droga, tá? Então, o estudo ele tem que ser bem delineado para isso, e o comitê de ética ele vai querer se assegurar que os pesquisadores vão fazer isso caso isso aconteça, tá? Os estudos comunitários, no nosso dia a dia na oftalmologia, eles não são muito usados, mas em algumas áreas de epidemiologia, por exemplo, eles podem ser perfeitamente usados, tá? Aqui o grupo de tratamento, o grupo de intervenção, são comunidades ao invés de indivíduos, tá? Então a gente não vai estar vendo uma pessoa individualmente, a gente vai estar vendo um grupo, tá? Então, dando um exemplo aqui, comunidade era para ser 1 aqui, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a gente vai fazer uma intervenção nessas comunidades, idealmente selecionadas aleatoriamente, e vai fazer a não intervenção nessas outras. E aí a gente vai analisar resultados, tá? Então, por exemplo, a gente vai mudar alguma coisa aqui na caixa d'água da prefeitura que abastece essa região e não essa, tá? E aí a gente vai analisar comportamentos, número de atendimentos em UBS, coisas desse tipo. Isso pode ser testado, não é tão comum na nossa área, mas em epidemiologia isso pode ser testado também, tá bom? Os estudos mistos, eles vão agrupar o que a gente viu nos estudos observacionais e nos estudos experimentais. Então, no estudo observacional, a gente está relatando, né, a gente está observando eventos que aconteceram, e o estudo experimental, a gente está fazendo a intervenção. O misto, ele vai unir as duas coisas, tá? Então, a gente observa, detecta o evento ali e faz um teste naquela pessoa que, por exemplo, que a gente detectou doença naquela pessoa, tá? Então, é o estudo misto, que também não é tão usado assim na nossa área, mas ele é possível de ser feito, tá bom? Então, são duas grandes fases, né, que é a fase de detecção do problema e a fase de teste, de tentativa de resolução desse problema, tá bom? Quando a gente fala em tipos de estudo, isso tem várias importâncias, né, mas o principal é como é que eu encaixo a pergunta que eu quero responder, tá, em diferentes estudos, se eu consigo, se eu tenho recursos humanos, se eu tenho know-how, se eu tenho o tempo adequado, tá? Mas quando a gente vai analisar criticamente um artigo e tirar conclusões, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é no desenho do estudo, tá? E a outra é na qualidade do estudo feito, qualidade em si, tá bom? Então, o que é importante aqui? Se a gente fizer um estudo, vamos dizer, num camundongo, e a gente achou
um resultado promissor de uma certa droga para tratar, vamos dizer, glaucoma. Tá? É claro que isso daqui pode gerar um caminho de muita pesquisa, de anos aí em pesquisa, vários tipos de pesquisa, e talvez isso se reverter lá na frente numa medicação. Tá? Só que baseado nesse estudo em animal, a gente não pode pular etapas, tá? Então, assim, pode ter um resultado promissor, mas existem várias outras etapas aqui, tá? É claro que se for a única evidência que a gente tem, com bastante parcimônia, a gente pode pensar que aquilo ali pode ser útil na doença a ser estudado, tá? Mas, se a gente tiver um estudo animal conflitando, o resultado conflitando com um estudo coorte, ou caso controle, ou principalmente ali os estudos randomizados, considerando que esse foi um estudo bem feito, esse daqui ele vai se sobrepor, tá? Então, o estudo clínico randomizado, ele vai ser, a conclusão ali, ela vai ser muito mais forte do que a gente tem estudos, vamos dizer, laboratoriais ou meras observações de casos clínicos, de relatos de caso, tá bom? Então, em termos de evidência, o estudo clínico randomizado ele é muito importante, tá? Então é muito importante fazer esses estudos aqui. E a gente está vendo aí no nosso dia a dia também, fora oftalmologia, né? Então, grupo placebo para vacina, o grupo tratamento, é essa parte aqui que a gente está vendo, tá? E acima disso, é fazer uma meta-análise, que é como se fosse uma revisão e fazendo uma análise, não é uma revisão descritiva, né, mas fazendo análises mesmo a partir de diferentes estudos. Tá? Então, agrupa-se dados de diferentes estudos e fazem análises aí mais robustas. Tá? Então, isso daqui seria o topo da pirâmide. Tá bom? Além do tipo de estudo, uma coisa que é muito importante é saber quão bem feito esse estudo foi, tá? E aqui dando exemplo aí do grupo Cochrane, que é o grupo que para mim melhor faz isso, tá? Eles aqui, né, dando um exemplo aqui na minha área, né? Então, antibiótico versus controle para toxoplasmose ocular. O que eles pegam? Vários estudos e eles dão uma nota verde, amarela ou vermelha para vários assuntos aqui. Foi randomizado, teve algum bias, explicou direito a metodologia, e baseado nisso daqui, eles vão falar, juntando o modelo do estudo, né, a classificação aqui do estudo, com quão bem feitos esses estudos são, eles vão chegar a uma conclusão, olha, nível de evidência fraco, moderado ou forte, falta fazer tal coisa, inclusive com sugestões para estudos futuros, tá? E essa capacidade de ler o estudo e pensar se ele está bem feito ou não, é uma coisa que é adquirida com o tempo, né? Bem lá no começo da nossa vida acadêmica, lá na iniciação científica, a parte que a gente costuma pular do estudo é a metodologia, né? A gente olha o abstract, vê o título do que se trata e vai lá na conclusão. Com o tempo, a gente vai adquirindo o hábito de, claro, a gente lê o título para ver se nos interessa, mas aí a gente vai lá na metodologia. Tá? Então, e se o estudo está mal descrito ou mal feito metodologicamente, a leitura ela pode parar por ali, tá? Porque qualquer conclusão feita, ela não vai ter o suporte de uma boa metodologia, tá? Então, isso também é importante, tá? Então, o que eu queria concluir aqui para vocês, tá? Então, quando a gente tem uma pergunta científica para fazer um estudo, fazer uma pós-graduação, a gente tem que pensar o que a gente quer responder, quais são as ferramentas, recursos humanos, dinheiro, tempo dedicado àquilo, o que a gente tem para responder aquilo ali. Se a gente pode responder da melhor maneira possível. Se a gente não pode responder da melhor maneira possível, existe uma maneira ainda cientificamente adequada que a gente pode usar e seja factível de ser feita, tá? Tentar encaixar a nossa pergunta num tipo de estudo que seja adequado para que, não só para que a gente tenha uma publicação lá no final das contas, mas para que a ciência avance um pouquinho no tema, tá bom? Todo estudo tem suas vantagens e desvantagens, tá? Ou limitações, tá bom? Os estudos
que tem um nível de evidência maior, existe alguma desvantagem, tá? Nem que seja o custo, nem que seja a necessidade de uma equipe maior do que a gente tem, ou uma duração do estudo maior do que a gente pode participar, tá? Então, assim, tudo tem os seus prós e contras e a gente tem que tentar adequar a nossa pergunta num desenho de estudo adequado, tá? E a gente tem que ser coerente, né? As conclusões que a gente tirou daqueles estudos, elas têm que ser compatíveis com o desenho do estudo, tá? Então a gente não pode, baseado num relato de caso, tirar conclusões aí muito sofisticadas, né, de análise. Não, é um caso que a gente viu, tá? Mesma coisa de, por exemplo, no modelo animal, tá? Então, isso daqui é promissor, vamos testar em humano, né? Porque o que acontece em camundongo não é necessariamente o que acontece numa pessoa no nosso consultório, tá? Então, tudo isso daí tem que ser levado em conta, não é de maneira nenhuma desmerecer um tipo de estudo ou outro, mas tudo isso daí tem que estar na nossa cabeça na hora que a gente escolhe o estudo, na hora que a gente tira as conclusões e na hora que a gente está lendo um estudo e tentando incorporar isso daí na nossa prática diária, tá bom? De maneira geral, era isso que eu queria falar com vocês. Eu estou à disposição aqui depois da aula da professora Carolina, mas depois por e-mail também, vocês têm aqui na tela o meu e-mail, tá? Sendo durante o curso, seja depois, tá? Eu gosto bastante de pesquisa, é a nossa vida, né? A gente profissionalmente a gente vive disso, né? Então, não existe pergunta ruim, não existe pergunta não interessante para mim, tá? É sempre um prazer poder ajudar. Muito bom, João. Parabéns pela aula, aula super didática, super boa, baseada em coisas atuais, né? E se você realmente puder aguardar um pouquinho, de repente a gente tem um pouco de perguntas, né? Eu Perfeito. tinha falado pro João, né, que a aula dele é uma aula bastante extensa em termos de conteúdo e que dá base para todo o curso. Então, se ele precisasse passar dos 30 minutos, viu, Carol? E você fica à vontade também. Acho que o pessoal tá. Bom, eu estou me divertindo aqui, então eu imagino que ninguém vai ficar muito bravo de passar das 8. Tá bom? Carol, obrigado. Se puder compartilhar. Vamos lá, pessoal. Estão conseguindo ver a apresentação? Então tá bom. Então queria agradecer, Jaiter, por ser meu parceiro desse curso. Para mim é um prazer enorme. O Jaiter foi da minha banca de doutorado e as pessoas que são da nossa banca de doutorado, a gente tem um carinho muito especial aí. A gente acaba se conhecendo, né? Nesse momento difícil e depois a gente carrega uma admiração aí para o resto da vida aí. A minha aula tem um overlap com tudo que o Dr. João falou, então eu vou tentar ser mais prática em termos de terminologia, de definições, eu acho que ele colocou super bem aí, e vou tentar colocar um pouco da minha experiência prática aí nesses anos de pesquisa, tá bom? Vamos lá. Então, um agradecimento especial ao Jaiter, que me ajudou a compilar essa aula, e ao Flavirai. Flavirai, para quem não conhece, ele é meu sócio, a gente tem uma clínica juntos, e ele é um super epidemiologista. Então, todas as minhas dúvidas de epidemia, eu sempre recorro a ele, porque realmente ele tem uma experiência clínica em estudos epidemiológicos excepcional, assim como a professora Solange, da Unifesp, que encabeçaram grandes estudos epidemiológicos aí no mundo. A aula é basicamente baseada nesse artigo, para quem quiser ler ele na íntegra, está aqui as referências dele, e depois tem um pouquinho de outros assuntos importantes epidemiológicos que eu coloquei e acrescentei aqui em relação a esse artigo. Para começar, eu queria colocar algumas dicas para vocês que a gente vai se basear em todo esse curso, tá? Então, esse curso eu fiz na minha época de pós-graduação, eu participo desse curso de pós-graduação todo ano na Unifesp, dou algumas aulas, então acho que algumas coisas ficam bem importantes para a gente. E quando a gente definiu esse curso, né, Jaiter, a gente pensou em ser uma coisa prática para vocês, né? Não só um curso teórico extenso de pós-graduação que é maçante e que tem muita teoria, é para vocês usarem isso na prática clínica e para mesmo para quem não está fazendo uma pós-graduação
ter uma ideia de todas essas dicas, porque vão facilitar muito a vida de vocês. Então, eu acho que para começar aí, eu acho que a grande dica, quando a gente está fazendo um estudo, ou epidemiológico, ou qualquer outro tipo de estudo, a gente tem que pegar um tópico, um assunto que é de interesse de vocês e ler muito sobre o assunto antes da gente desenhar o estudo, né, a metodologia. Depois que a gente lê muito, quando a gente cansar, a gente lê mais um pouco, porque a gente tem que entender tudo o que está acontecendo no mundo em relação aos estudos, né? Então, eu lembro quando eu fui fazer meu estudo de pós-doutorado, eu não tinha ideia do que era, por exemplo, ressonância magnética em glaucoma. E aí eu fui ler, e quando eu fui dar aula esses dias lá na reunião da escola sobre esse assunto, a gente viu que tudo fazia sentido na literatura. É bem o que o professor João comentou na pirâmide de evidência. Os estudos, eles começaram com estudos experimentais, depois eles foram para estudos de relato de caso pós-morte, e aí a gente vai subindo as escadinhas do nível de evidência e deixando os resultados mais robustos, até um dia a gente chegar, talvez, num ensaio clínico com neuroproteção e avaliar esse resultado, por exemplo, na ressonância estrutural de pacientes com glaucoma. Então, tudo tem que fazer sentido na cabeça de vocês para a gente tentar formular uma hipótese, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que, na nossa cabeça, fazer sentido tudo que está acontecendo na literatura, porque também responder perguntas que já foram respondidas é meio que chover no molhado, né? Você perde tempo, o paciente perde tempo, a estrutura que você está usando perde tempo e dinheiro, né? Então, não é legal a gente fazer uma coisa que já está lá. Então, a gente tem que pensar numa teoria, essa teoria a gente tem que focar, porque a gente tem que responder de forma concisa, né? Então, as nossas conclusões, elas têm que ser exatamente o que a gente escreve no nosso objetivo. Então, quando a gente está lendo uma tese, corrigindo uma tese de doutorado, ou corrigindo uma revisão, fazendo uma revisão de um artigo que foi submetido para uma revista, a primeira coisa que eu olho é, será que a conclusão está fazendo sentido com o objetivo? E é muito o que a aula anterior mostrou. A gente tem que ter uma ideia, a gente tem que desenhar um estudo, e aí a gente tem que conseguir responder a nossa pergunta. E aí, esse estudo, ele tem que estar muito alinhado com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é testar um tratamento, uma terapêutica nova, um ensaio clínico, talvez seja muito legal. Agora, você não vai conseguir, com um relato de caso, por exemplo, confirmar se essa terapêutica foi boa ou ruim. Então, cada desenho de estudo, ele tem um objetivo, tá? Então, de novo, faça uma pesquisa detalhada no assunto, encontre todas as fontes primárias e secundárias sobre o assunto, e aí vale a pena ler. Leia os relatos de caso, leia os estudos de corte, leia os ensaios clínicos, leia as revisões sistemáticas que vão te dar muitas referências para você se basear, porque você vai ter que citar tudo isso, você vai ter que referenciar tudo isso, e aí lá você pode pegar ideias maravilhosas de metodologia para você aplicar no seu estudo e na sua teoria, tá bom? Então, basicamente, essa aula é para a gente tentar fazer uma visão geral do que é uma pesquisa, principalmente a pesquisa epidemiológica, e tentar fazer uma visão crítica aí desses trabalhos científicos. Então, a linha de raciocínio é esse flow que está mostrado nesse estudo, nesse slide aqui. Então, primeiro, a gente tem que ter a main question. Qual que é a sua ideia principal do trabalho? Então, o que a gente mais pega é aluno assim, eu quero estudar a relação de, não sei, glaucoma com hipotensão arterial, os fenômenos de desautonomia. Tá, mas o que você quer estudar? Qual que é a sua hipótese? Você acha que pacientes com desautonomia, eles vão ter mais glaucoma? Ou você acha que pacientes com desautonomia, eles vão ter mais taxa de progressão mais rápido? Então, você tem que ter uma hipótese. Não adianta você coletar dados à toa que lá na frente você não vai conseguir interpretar. Então, você tem que ter uma ideia e essa ideia, a sua main question, tem que virar o seu objetivo principal. E aí, baseado no seu objetivo principal, você vai estudar, você vai definir o tipo de estudo. E aí, você vai selecionar muito bem a amostra. Eu vou colocar num slide mais para frente
que a definição da sua amostra ela tem que ser muito precisa, você não pode mudar lá na frente. Ah, então eu vou selecionar só pacientes cegos por glaucoma. Cegos por glaucoma eu vou definir visão pior do que 20/400. Você não pode chegar lá na frente e mudar a sua definição. Ah, não, eu vou colocar cegos por glaucoma só visão pior do que MM. Se você muda o seu critério de seleção lá na frente, você está enviesando todo o seu trabalho perde todo o efeito. E a gente vê muito isso, mas não de forma incorreta. Então, a gente, por exemplo, definiu sucesso absoluto, pacientes que não tinham droga nenhuma depois de uma terapêutica de tratamento cirúrgico para glaucoma. E aí o outro autor definiu sucesso absoluto, pacientes que não usaram apenas uma droga, mas tinham pressões alvos menor do que 12. E aí você vai comparar um estudo com o outro, você vê que os resultados são diferentes. Mas aí você vai olhar a seleção, foi completamente diferente. Então você pode fazer isso, mas você tem que definir aqui no começo, na seleção da sua amostra. Então, eu vou fazer um estudo com crianças. Crianças abaixo de quantos anos? 12, 10, 15. Isso está tudo na literatura. Se vocês forem estudar, vai ter uma definição de criança pela OMS ou pela outra sociedade, pela Sociedade de Glaucoma Congênito, por exemplo. Então, isso vocês têm como se embasar na literatura. Por isso, de novo, leia muito antes de criar um protocolo. Porque o que a gente sempre vê, gente, a metodologia do estudo, ele é o cerne da questão. Uma metodologia mal feita, a gente não consegue salvar nenhum trabalho. Se você tem uma ideia simples, mas com uma metodologia bem feita, esse estudo é publicável em qualquer lugar do mundo. Agora, se você tem uma ideia maravilhosa, uma teoria linda, mas com uma metodologia ruim, você não consegue salvar esse estudo, você não consegue publicar em nenhum lugar. É o primeiro problema de recusa de artigo científico, é uma metodologia mal feita. E aí você vai ver todas as implicâncias éticas, a gente vai ter uma aula com o Dr. Wallace sobre isso. A gente não pode, por exemplo, eu vou testar uma droga nova e vou comparar com uma droga que não tem relação nenhuma, ou uma droga de glaucoma comparada com uma combinação fixa com duas drogas. É óbvio que a combinação fixa com duas drogas ela vai ter uma eficácia muito maior do que uma única posologia. Então, isso não dá para aceitar, né? Nem o comitê de ética vai aceitar. Ou algum risco para o paciente, nenhum comitê de ética vai aceitar. Estudos experimentais, respeitar, né, as regras dos estudos experimentais. Isso é também uma coisa que não dá para a gente aceitar. E aí a gente começa a coleta de dados, depois que a gente desenhou todo o estudo, escreveu o protocolo e está muito bem claro na sua cabeça, a gente vai começar a coletar os dados. Um estudo piloto, ele é super recomendável. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue fazer. A coleta de dados no Brasil, ela é difícil. Fazer estudo piloto, ela é super recomendável, porque é na hora do estudo piloto que a gente vê as dificuldades, vê todos os viés de seleção, viés de aferição que a gente pode ter durante uma coleta de dados. Então, é super recomendável. E aí a gente vai para análise estatística e depois a gente vai escrever o estudo. Então, esse é o flow de qualquer estudo epidemiológico, tá bom? A gente tem que ter elementos básicos, eu sempre coloco isso nas minhas aulas, mesmo que não tenha relação direta com isso, mas aqui eu acho que é fundamental. Você tem que ter um lugar que você está acostumado a escrever, Word, Pages, onde você quiser. Hoje em dia tem uma infinidade de locais para a gente escrever o protocolo, escrever o artigo científico. Mas o mais importante, a gente tem que ter um organizador de referências. Isso daqui a gente acaba se perdendo quando a gente está escrevendo. Então, eu acho que nesse curso de metodologia científica vale a pena vocês se empenharem. Aqui eu dou exemplo de dois que eu gosto bastante. Então, esse é o exemplo do EndNote, que é o que eu mais uso. Se vocês quiserem, tem um trial free na plataforma. O Thiago Prata vai falar um pouquinho de como escrever o artigo. E eu falo bastante nessa aula das plataformas de referências bibliográficas. Então, organizar as referências é super importante para a gente não se perder também na nossa escrita. E vocês vão ver que vocês vão estar prontos para começar a coletar os dados quando vocês tiverem
na cabeça as referências mais importantes, se vocês estiverem sabendo de cor os estudos mais relacionados com o tema que você está estudando, porque se não for isso, você não leu o suficiente, volta para trás e começa a ler. Não tem jeito, a gente só consegue fazer um trabalho bem feito quando a gente leu muito e se embasou muito no que os estudos prévios fizeram. Então, para os meus alunos, eu sempre falo isso, eu dou uma lista de referências e falo, vai ler e vai se inteirar no assunto, que a gente aprende muito com os estudos anteriores, né? Esse é um exemplo do Papers. O Papers também é uma plataforma bem interessante que consegue coletar os PDFs dos próprios artigos e se organizar. Mas, de novo, cada um tem uma forma de organizar. A gente pode criar as bibliotecas em diversos locais aí. E aí, qual que é a pesquisa mais importante? Então, o João citou, aqui eu vou falar muito da aula do João, porque tem bastante overlap mesmo de informação que ele deu, e a gente vê que existe uma evidência científica, uma pirâmide de evidência científica, mas mais do que isso, a gente se baseia no qual é a principal pesquisa, baseada na sua pergunta principal. Então, assim, se eu quero saber a epidemiologia de uma doença numa região, um estudo transversal ele é super bem aceito aí. Se eu quero testar uma terapêutica, a gente tem que fazer um ensaio clínico. Então, todos os estudos são importantes, todos os estudos são interligados, todos os estudos trazem informações aí, mas eles, de novo, precisam estar alinhados com a sua main question aí. Aí a gente vai falar um pouquinho dos estudos mais para frente, e aí é como eu falei para vocês, estudos descritivos, estudos transversais, eles vão nos basear muito nas nossos próximos passos. Estudos de intervenções, a gente testa muito terapêuticas, né? As revisões sistemáticas e as análises estatísticas através das meta-análises, eles vão dar os nossos guidelines aí do futuro, né? E aí começam os conceitos epidemiológicos que vale a pena a gente entender. O primeiro é a definição de caso, tá? A definição de caso é exatamente o que eu citei para vocês anteriormente. A gente tem que ter os critérios de inclusão muito precisos no nosso estudo, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Isso eu não posso mudar depois, eu não posso enviesar minha análise estatística depois. Então, quem são os meus casos? Então, a gente faz a definição de cegueira. Se eu quiser definir que cegueira é visão pior do que 20/200, eu defino lá no começo. Se eu quiser definir que definição de cegueira é visão pior do que 20/400, eu defino. Tem várias variações aí de cegueira, assim como sucesso, mas isso eu preciso definir lá no começo, porque é isso que vai ditar toda a minha análise estatística, principalmente para um estudo epidemiológico, tá? E aí a gente vai para a população e amostra. Então, a gente vai ver o que é a medida real. Então, quando a gente está estudando, o que é estudar uma população? Uma população é a gente examinar todos os indivíduos. Então, se eu quiser estudar a população brasileira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os indivíduos. Eu não posso excluir os que têm disabilities, que não conseguem chegar para examinar. Eu não posso excluir aqueles que moram em locais que o carro não chega, que o barco não chega. Eu tenho que examinar todos os pacientes. Na prática, gente, isso é possível? É praticamente impossível. A gente não consegue fazer um estudo incluindo todos os pacientes da população brasileira. A única exceção disso é o censo, né? Por que a gente não consegue fazer um censo todo ano? Porque é muito trabalhoso, despende muito tempo e muito dinheiro. Mas a única forma da gente pegar toda a população brasileira é o censo. Então, o que a gente faz? A mesma história da sopa que o João falou. A gente pega um pedacinho da população brasileira e a gente estuda essa população brasileira, esse pedacinho. Esse pedacinho a gente chama de amostra, tá? Essa amostra, ela tem que ser representativa, ela tem que ser a medida mais próxima da real. Então, a gente tem que pegar uma amostra que consiga representar toda a população brasileira, porque eu tenho que extrapolar esses dados para toda a população brasileira. Por isso que quanto maior a nossa amostra, melhor. A gente faz os cálculos amostrais, eles são super bem-vindos,
mas é o que o orientador sempre fala. Quando o aluno chega e fala, professor, meu N deu 60, esse N tá bom? E aí todo orientador fala, quanto maior o N, melhor. A gente tem que fazer um cálculo amostral antes para dizer o N mínimo, mas quanto maior a gente conseguir de pacientes, maior a gente vai tentar fazer uma representação de toda a população. E a gente tem dois tipos de seleção, a seleção aleatória, que são os estudos populacionais, e a gente tenta pegar a população, o maior número de pacientes, número de pessoas possíveis, e a seleção por conveniência, que são, por exemplo, nos ensaios clínicos, que são os voluntários, os pacientes chegam voluntariamente para a gente fazer a pesquisa, tá? E aí, através disso, a gente tem as pesquisas, né? E um exemplo de estudo epidemiológico são os estudos que a gente faz pré-eleição, né? As bocas de urna, que a gente chama, né? A gente pega uma amostra aleatória e a gente tenta fazer as pesquisas baseada nessa amostra que a gente pegou e transpor para toda a população. E aí a gente vai dizendo, olha, a pesquisa do Datafolha hoje mostrou que quem está na frente é tal pessoa, quem está na frente é outra pessoa. Esse é o maior exemplo de um estudo epidemiológico aí. A amostra, ela tem que ser validada externamente. Então, quando a gente pega uma população, testa numa amostra, ela tem que ser representativa. Então, a gente tem que fazer essa validação externa. Por isso que tem muitos exemplos de estudos que testam, por exemplo, na população chinesa. Ah, agora eu quero fazer esse estudo e validar na população brasileira. Agora eu quero fazer esse estudo e validar em outras populações. É a validação externa, tentar mostrar que esse resultado que eu cheguei nessa minha amostra, ela é representativa, tá bom? A gente tem alguns problemas, eu vou falar para vocês de viés de seleção, outros viés que podem interferir aí no nosso resultado da amostra, tá? Outros conceitos epidemiológicos importantes, a diferença de prevalência e incidência. Em estudos epidemiológicos a gente fala muito o que é prevalência e o que é incidência. Prevalência é o número de casos existentes naquela população. Então, eu vou estudar a prevalência de glaucoma primário de ângulo aberto numa população. Esses são o número de pacientes com glaucoma naquela população. A incidência é o número de casos novos a partir de uma data que vão aparecer nessa população, tá bom? E essas medidas, elas podem ser absolutas, então a prevalência, a incidência, ou as medidas relativas, tá bom? Ambas são medidas descritivas, assim como média, mediana, frequência e outros parâmetros aqui que a gente vai ter uma aula disso com o Flávio e com o Luiz Alberto na semana que vem. Essa é uma tabela que mostra as medidas descritivas, tá? Então, o que é medida descritiva? É a gente tentar caracterizar a nossa amostra. Então, eu vou falar assim, olha, a minha amostra, a amostra desses pacientes, eles tinham idade média 50 anos, 57% eram do sexo masculino, a raça era tal, e tudo isso você está caracterizando a sua amostra. Eu sempre falo isso para os alunos. Sempre tenta coletar idade, sexo e raça. Isso é a forma mais comum de você caracterizar a sua amostra. Porque se você falar assim, olha, a idade média dos meus pacientes era 60 anos e o MD do campo visual dos meus pacientes era -2, você já vai de cara falar, nossa, eram pacientes com glaucoma leve, porque MD de -2, você só pegou pacientes com glaucoma leve. Faz muita diferença se você está comparando, por exemplo, o nível de dano no OCT. Se você falar assim, olha, a idade média dos meus pacientes era 60 anos e o MD médio do campo visual era -20. Você já pensa assim, nossa, são glaucomas muito avançados. Então, só de você bater o olho nessa tabela de características, você já consegue caracterizar essa amostra. Então, eu fiquei 1 ano em San Diego fazendo trabalho. Lá, a gente tinha muita dificuldade de conseguir pacientes de raça negra. E a gente sabe, por exemplo, que pacientes com glaucoma de raça negra, eles progridem mais rápido, são glaucomas mais agressivos. E a gente um dia resolveu fazer uma avaliação de alteração no campo visual, de variabilidade do campo, glaucoma, pacientes brancos versus negros. Eu tive muita dificuldade de adicionar pacientes do grupo raça negra. O que eu fiz?
eu tive que usar uma outra população em outro estado dos Estados Unidos, do estado do Alabama, que aí sim eu tinha uma amostra representativa da população negra. Então, vejam como é importante a gente caracterizar a nossa amostra. E aí a gente tem várias formas, como eu falei com vocês. Média é quando a amostra ela é mais uniforme. Mediana é quando essa amostra não respeita tanta normalidade. Isso são detalhes que a gente não vai falar nessa aula hoje, mas mais para frente a gente vai falar. São são detalhes estatísticos que a gente vai ter mais para frente, tá? E a gente tem as medidas de associação nos estudos epidemiológicos. Então, quando a gente faz uma razão de incidência, uma razão de prevalência, a gente divide a incidência dos expostos sobre a incidência dos não expostos. E aí eu tenho um outro parâmetro que a gente chama de risco relativo. Também aqui não vou entrar em detalhes, que a gente vai ter só uma aula disso para mostrar como é que a gente calcula. Mas essas razões, elas veem a diferença da incidência de um grupo de expostos com a incidência de um grupo de não expostos, tá bom? Também são medidas que a gente usa muito em estudos epidemiológicos. E aí, como é que a gente interpreta esses dados? A gente não faz esses estudos para fazer uma inferência sobre uma amostra específica, porque isso a gente não vai conseguir extrapolar para nada. Então, se eu falar assim, olha, se eu chegar numa conclusão num grupo específico e eu não conseguir transpor isso para outras regiões, para outras amostras, esse resultado ele perde um pouco o efeito. A gente tem que descobrir esses resultados nessa amostra e tentar, como eu falei para vocês, validar para outras amostras, para ser representativo de toda uma população. E aí sim a gente vai falar que esses resultados eles não foram frutos do acaso, né? Ou por viés de seleção ou por outros fatores incluídos, tá bom? Então, quando a gente fala em extrapolação, a gente tem que lembrar de três pontos bem importantes de estudos epidemiológicos, gente. Então, a gente pode ter encontrado uma associação positiva, mas isso pode ter sido ao acaso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês também da minha prática, dos meus estudos que eu tive ao longo desses anos. Eu fiz um estudo transversal. A minha pergunta principal era: será que pacientes com glaucoma avançado têm alteração de sono? E eu peguei uma amostra grande, eu fiz um cálculo amostral, eu tive um N correspondente ao meu cálculo amostral, e eu fiz polissonografia em todos os meus pacientes. E eu peguei todos os parâmetros que a polissonografia me dava, mais de 20 parâmetros. Em alguns parâmetros, eu achei associação positiva, ou seja, o meu P foi significativo. Aí eu falei, olha só, pacientes com glaucoma, eles avançado, porque a minha amostra que eu caracterizei, os meus dados descritivos eram de pacientes com glaucoma avançado, eu mostrei que eles tinham vários parâmetros P significativo. Primeira coisa que o revisor me falou, será que você não achou isso foi ao acaso? Porque você fez muitas análises, você tentou muitas associações, e aí a gente tem artifícios estatísticos, correções, como correções de Bonferroni, para tentar mostrar que isso não foi ao acaso. Talvez não tenha sido ao acaso. Mesmo com cálculos estatísticos, eu mantive a minha significância estativa. Mas ele fez uma pergunta bem coerente, porque às vezes a gente faz tantas análises com uma população pequena que isso pode ter acontecido ao acaso. E se eu testar uma outra população, eu não vou confirmar os meus resultados. Por isso que validar em outras populações é super importante, tá? Porque pode acontecer mesmo. Um outro fator que pode acontecer e eu não consigo extrapolar para outras populações. Fatores de confundimento. Então, é clássico isso em estudos epidemiológicos. Eu fiz um estudo transversal e eu mostrei que o cafezinho está associado com câncer de pulmão. E aí você vê o estudo, análise estatística, tudo super bem feita. Só que aí quando a gente vai estudar melhor essa população, a gente vê que essas pessoas que tomam um cafezinho são pessoas fumantes. Talvez não foi o cafezinho que está associado com o câncer de pulmão, e sim o tabagismo está associado com o câncer de pulmão. Então, às vezes, a gente tem variáveis de confundimento aí que tira realmente a real associação que eu interpretei no começo, tá?
E a gente tem os vieses, né? Os vieses são inúmeros, a gente vai ter também uma aula disso. A gente tem viés de coleta, então o João falou isso super bem no estudo epidemiológico que ele fez junto com a Solange. A gente não pode excluir os pacientes que não conseguem chegar, não conseguem ter acesso ao nosso exame oftalmológico, né? O ideal, de novo, seria a gente pegar toda a população, o máximo, para ter uma amostra extremamente representativa. A gente tem os viés de interpretação e de registro, que são os estudos de caso-controle. Quando a gente olha para trás, a gente tem que se basear nos reportes, nos prontuários. A gente tem viés de aferição, então aparelhos que não estão calibrados e a gente não consegue ter uma boa medida. Então, esses três pontos, eles são super importantes para a gente depois poder extrapolar isso para as medidas epidemiológicas em outros estudos, tá bom? Tem muito estudo, gente, que não valoriza esses outros fatores, tá? E outros estudos que fazem isso muito bem feito. Então, os modelos multivariados, eles vêm para tentar corrigir esses fatores confundidores. Então, isso é clássico em estudo de oftalmologia. Por exemplo, se eu uso algum parâmetro do OCT. Então, estou estudando camada de fibras nervosas peripapilar, está mais associado com perda na ressonância estrutural ou com perda no campo visual. Aí, quando eu vou ver, a camada de fibras nervosas peripapilar de um grupo é totalmente diferente do outro, só que um grupo tem 30 anos, outro grupo tem 80. Será que a idade não está interferindo nesses meus resultados? Isso a gente consegue corrigir com modelos multivariados. Então, eu incluo, por exemplo, o fator idade na minha análise estatística. Então, ter um bom estatístico junto com você para tentar resolver esses problemas, a gente consegue muito, muito bem tentar resolver isso, tá bom? Então, essa é uma outra tabela que mostra que uma análise multivariada, a gente consegue colocar outros fatores, né, para corrigir. Então, o fator sexo, uma doença que é mais prevalente no sexo feminino, a gente consegue corrigir. Idade, a gente consegue corrigir e assim por diante, tá bom? Um detalhe para os estudos oftalmológicos que a gente vê muito, muito, muito em discussão, em tese, em artigos, a gente vê muito erro, né? Quando que a gente usa os dois olhos ou a gente nunca usa? Isso é importante para a gente. Eu vou tentar explicar para vocês, não é tão simples, mas quando a gente inclui 1, 2, 3, 4, 5, quando a gente coloca mais de um olho no paciente, é claro que a gente vai aumentar a amostra para 1, 2, 3, 4, 5, 10 pacientes. Isso não vai ter efeito no nosso poder amostral. Mas claro que isso a gente vai aumentar a nossa variabilidade da amostra e a gente pode aumentar ou diminuir o nosso intervalo de confiança de acordo com a variabilidade da amostra. Então, se você pegar uma amostra muito variável, você pode, sim, diminuir o intervalo de confiança. Ou se a gente pegar uma amostra não tão variável, você pode aumentar o intervalo de confiança e assim por diante. Mas no poder da amostra, isso não vai aumentar. Então, a gente tem muito erro de aluno falando, eu vou colocar os dois olhos, porque assim eu vou aumentar o nosso tamanho da amostra, eu vou aumentar o poder do meu, o P mesmo, né, do estudo. Isso não acontece, tá bom? A gente só vai mexer no intervalo de confiança. A gente tem um viés de análise muito grande quando a gente inclui os dois olhos, porque a gente tem a dependência dos dois olhos, tá? Mas a gente tem pacotes estatísticos para corrigir isso. Então, se você quiser incluir os dois olhos, a gente tem GE, a gente tem Mixed Model, a gente tem Random Effect Model, diversos pacotes estatísticos para tentar corrigir essa dependência dos olhos. Então, um conselho que eu dou para vocês, tentem incluir um olho só. Muitos pacientes não são elegíveis para os dois olhos, então tenta eleger aleatoriamente o olho direito ou flip the coin, joga a moeda e escolhe um dos olhos. Ou se você decidir por incluir os dois olhos por algum motivo que não seja para aumentar o poder do estudo, sempre faça a correção estatística adequada. Não dá para, por exemplo, fazer regressão linear simples se você incluir os dois olhos, tá? Então, isso é um detalhe de estudo em oftalmologia que tem que ser lembrado, tá bom?
Em relação à coleta de dados epidemiológicos, a gente tem que fazer um rigor na coleta de forma muito importante para evitar todos esses viés que eu comentei com vocês, né? Então, viés de informação, tenta fazer a mesma pergunta de forma homogênea para o paciente, padronize a forma que você vai coletar esses dados, ou com questionários, ou o paciente lê e responde, ou você lê e responde. Não dá para ser um por telefone e outro presencial, tudo isso muda. A gente tem que ter um preciosismo muito grande quando a gente está coletando dados. A interpretação do paciente ela é diferente, por exemplo, por telefone e presencial. Então, isso é super importante, tá bom? Se você vai criar um questionário, você tem que validar esse questionário antes. Se você vai pegar um questionário internacional que está na língua inglesa, você tem que validar, e existem métodos muito bem descritos na literatura para você validar. Não é só você traduzir, por exemplo, um questionário e sair aplicando, tem que ter uma tradução, uma contra-tradução, uma validação, e depois a gente pode usar esse questionário, tá bom? Aqui a gente coloca a codificação, quando a gente está fazendo as tabelas para interpretar esses resultados, a tabela ela é super importante, ela é essencial para a gente fazer uma boa análise estatística. Não dá para a gente ter erros na tabela, né? A gente fala que tem muito, a gente chama de erro humano, né? Quando a gente transporta para a tabela. Então, isso tem que ter muito, muito cuidado, tá bom? Viés de aferição, viés de informação, super importante. Por isso que o piloto ele é essencial para um estudo epidemiológico ou para qualquer outro estudo, né? Cheque todos os aparelhos antes, cheque como você vai medir. Tudo tem que estar muito bem padronizado, tá bom? E, de novo, a literatura é super importante, a experiência clínica é super importante e você tem que estar realmente disponível, porque às vezes o paciente ele vai passar por você naquele dia e você não vai ver ele de novo. Então, se ele é elegível, a gente tem que estar realmente disponível e planejado. A segunda parte dessa aula é falar um pouquinho dos estudos, é bem próximo do que o João falou, mas aqui eu queria dar algumas dicas, principalmente do estudo transversal, né, que é um estudo tipicamente epidemiológico aí. Então, a gente tem os estudos observacionais, que são os estudos transversais, os estudos caso-controle e os estudos de corte, tá? Dentro desses estudos observacionais, a gente tem a nossa pirâmide de evidência científica. Então, isso é super importante, é simples, mas é passível de muito erro. Quando a gente está diante de um estudo transversal, gente, a gente vê a associação, mas a gente não vê a relação causa-efeito, porque a coisa está acontecendo ali, numa fotografia. Eu não consigo dizer o que veio antes e o que veio depois, tá? O estudo de corte a gente consegue, o estudo transversal a gente não consegue. O estudo transversal a gente só diz que tem uma associação, tá bom? Então, o estudo transversal é classicamente um estudo de prevalência, tá bom? É o que eu falei para vocês, a associação não é igual à causa, tá bom? Mas é um estudo super importante para a gente começar aí uma ideia, né? Então, eu estou vendo uma população, eu quero ver a epidemiologia dessa população, para depois desenhar estudos terapêuticos, estudos de intervenção. Ótimo, faça um estudo transversal que você vai ter bastante informação aí. De novo, a gente não tem relação temporal, tá bom? E a gente não consegue determinar as relações causais. Então, o clássico é a frase, né, do Tostini, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente não sabe o que veio antes e o que vem depois. O estudo transversal ele não veio com essa ideia, tá bom? Prestem muita atenção quando vocês estiverem interpretando os estudos. A gente vê muito erro de conclusão em estudos transversais, as pessoas concluindo causa e efeito, tá? E é essas dicas que eu quero passar para vocês, porque realmente as definições o João já falou muito bem. O estudo de corte, não. Aí sim a gente tem a população, a gente vai pegar uma amostra dela e a gente vai estudar os que vão manifestar a doença, né? Então, aí sim a gente vai conseguir dizer incidência e razões de incidência que eu falei para vocês, que são os riscos relativos, tá? Cuidado, quando a gente está com o estudo de corte, a gente tem muita perda de segmento. Então, quando a gente volta lá para o nosso planejamento inicial,
quando a gente está fazendo um cálculo amostral para um estudo de corte, a gente tem que computar essa perda de segmento, tá? Geralmente a gente computa uma perda de segmento de mais ou menos 20%, não tem um número certo, mas é um número que, ok, de perda de segmento, tá? Cuidado com doenças raras, né? Então, eu vou estudar um estudo com uma doença rara, um tipo de glaucoma congênito muito raro. A gente pode demorar muitos anos aí e acabar se frustrando ao longo dos anos até a gente conseguir coletar esse N que a gente queria, né? Os estudos de caso controle, eles são o contrário, né? A gente tá olhando lá o paciente doente e o grupo controle e o grupo caso, e tá olhando lá para trás e ver o que aconteceu, né? Esse é ótimo para doenças raras, porque a gente já tem o caso na mão e a gente vai só olhar os fatores de risco ali que aconteceram lá atrás. Só que a gente tem um viés bem importante, que isso a gente, quando está lendo os estudos, a gente não presta atenção, né? Que são os viés de seleção e as formas diferentes que as pessoas relatam, né? Então, a gente tem muito a subjetividade de quem está relatando no prontuário, né? A doença. Então, existem interpretações de médicos, de pessoas que relatam ali de forma diferente. Então, a gente cansa de ver em congresso, por exemplo, as pessoas falando essa é a melhor cirurgia que tem para esse tipo de doença. E aí eu fiz um estudo retrospectivo que mostrou uma taxa de sucesso de tanto. Será que ele conseguiu selecionar todos os pacientes ou será que ele lembrou só dos pacientes que ele teve sucesso, né? Então, isso é uma crítica aí aos estudos de caso controle, né? O ensaio clínico randomizado são os estudos mais difíceis, né? Mas realmente é o padrão ouro para o desenho de estudo. É aí que a gente vai estudar uma possível intervenção e um novo tratamento. Aí a gente consegue randomizar de forma muito bem feita o que é os grupos, né? E a gente consegue, de uma forma mais homogênea, interpretar o que está acontecendo aí no futuro. Então, essa é a pirâmide que o João mostrou, eu mostro de novo. Acho super importante os relatos de caso, acho que eles nos ajudam muito, principalmente na nossa prática clínica, quando a gente pega casos raros, casos difíceis, e a gente vê na literatura um sucesso cirúrgico ou uma descrição de um caso raro, e a gente está diante disso no consultório, ajudam muito, mas, de novo, a gente não consegue responder 100% das perguntas. Estudos experimentais ajudam muito a gente a guiar aí a nossa trajetória. Como eu falei para vocês, eu vejo isso muito claramente nos estudos de ressonância, que é o meu pós-doc, e eu estudei muito os estudos, e a gente começou com estudos animais, né? Se não fossem com eles, a gente não teria ideias aí no futuro, né? As experiências pessoais, elas são super válidas, elas nos ajudam muito na nossa experiência clínica. Eu, no meu dia a dia, já mudei minha forma de operar, já mudei minha forma de tratar, muitas vezes por conta dos meus anos de formado, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para extrapolar isso, como eu falei para vocês, para outras populações e para dizer isso de forma geral, né? Os resultados dos estudos epidemiológicos, eles vão ditar realmente o que a gente vai fazer em termos de custo e de monitorização de muitas doenças, tá? E para qualquer estudo, gente, a gente tem que ter um racional. Eu lembro quando eu dei essa aula uma vez em algum congresso, o Dr. Wallace, que é uma das pessoas que eu mais admiro em pesquisa, me falou isso. A gente tem que ter um racional. E é isso, né? O racional é o motivo para a gente estar realizando essa pesquisa. Primeiro, a gente precisa ser ético, a gente não pode desrespeitar nem a ética dos animais, nem a ética humana, né? A gente não pode interferir em algum resultado terapêutico que possa ser maléfico para o paciente, né? Tem que ser uma ideia plausível, né? A gente nunca pode fazer por fazer. De novo, a gente está gastando tempo do pesquisador, tempo do paciente, dinheiro da instituição, dinheiro do paciente, dinheiro do pesquisador. Não justifica a gente fazer uma coisa que não vai trazer nenhum benefício aí no futuro, né? E a gente tem que trazer um conhecimento novo, né? Chover no molhado, a gente está perdendo tempo, de novo, de toda uma comunidade, né?
Então, os estudos epidemiológicos, eles ajudam realmente a gente tomar essas decisões no futuro e dizer, por exemplo, onde a gente vai gastar o dinheiro, né? Das terapêuticas do futuro aí, né? Os principais guidelines para todos esses estudos, eles estão disponíveis na internet, vale a pena ler, porque eles têm checklists bem interessantes para a gente não deixar de seguir. Então, uma coisa que o João comentou rapidamente, mas é bem importante, por exemplo, se eu quero fazer um ensaio clínico, depois que eu tenho o protocolo aceito no comitê, eu tenho que registrar no clinical trial, porque senão depois eu vou ter dificuldade até de publicar isso, porque eles exigem esse número. Então, esse checklist, para quem está começando, ele é super válido, porque realmente a gente esquece. Então, formas de mascaramento do ensaio clínico, formas de randomização são super importantes, estão super bem detalhadas lá nesse site onde vocês podem encontrar. Uma dica preciosa aí, não é nem um agradecimento, é uma dica mesmo. Se juntem a pessoas que vão te ajudar, né? A pesquisa nos Estados Unidos realmente ela é muito legal nessa parte multidisciplinar. Então, ter pessoas boas do lado de vocês para tirar dúvidas, para ajudar vocês, ajuda muito, né? Não adianta você ter um co-orientador que não vai te ajudar em todas as etapas do processo, né? Um coautor, um co-orientador, ele tem que estar lá com você em todas as fases do processo, desde o início, tá? Eu tive a sorte, o Augusto foi meu orientador do doutorado, e nos Estados Unidos eu tive a chance de fazer o meu Research Fellow com o Felipe, são pessoas que realmente me ajudaram muito aí ao longo dessa trajetória, tá bom? Acho que era isso, Jaiter. Não sei se eu passei muito, mas dúvidas, perguntas, a gente está à disposição. E não se preocupem, muitas das coisas que a gente falou aqui hoje vão ser detalhadas, como comitê de ética, análise de tabelas e gráficos, eu coloquei aqui, o Luiz vai falar super bem, Flávio vai falar muito bem também de outros estudos, então fiquem tranquilos que a gente vai detalhar aí mais para frente também. Muito bem. Carol, muito bom, legal. Tua aula complementou bastante a do João, né? E deu algumas informações diferentes sobre alguns aspectos epidemiológicos, né? Nosso horário está bastante adiantado e houve duas perguntas basicamente duas perguntas no site, né? Uma sobre métodos, programas para fazer a aleatorização, né? E aí a Carol citou o randomizer. A pergunta sobre banco de dados, na verdade, programas para inserção e manuseio de referências, né? Foi falado do EndNote, aqui foi falado do Mendeley, eu uso os dois, atualmente estou usando mais o Mendeley. Ambos têm limitações, acho que isso cabe para uma discussão maior. A vantagem do Mendeley é que você consegue fazer muita coisa com ele free, né? Ele é grátis aí. E tem algumas funcionalidades mais avançadas para quem paga a taxinha dele lá, né? Mas basicamente é isso. Eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Acho que o chat é interessante. A gente poderia dar uns 5 minutos. Alguma pergunta mais voltada ao conteúdo dessas aulas? Só para complementar aí, enquanto alguém pergunta mais alguma coisa, quase todos os pacotes estatísticos, eles fazem a randomização, tá? Eu uso bastante o Stata, gosto bastante, mas não tem problema nenhum, por exemplo, você fazer o bom e velho nome no envelope ou jogar moeda na hora de selecionar o paciente, é super aceito aí, desde que você descreva isso na metodologia, tá? Então, isso é super importante, é uma dica importante. A metodologia, ela tem que estar muito, muito bem escrita, com detalhes, com preciosismo, para a pessoa que estiver do outro lado do mundo, no Japão, pegar o seu artigo e conseguir replicar na população da forma que ele quiser, tá? Então, faça como quiser a randomização, desde que você descreva isso nos métodos, tá bom? Existem modelos, às vezes, mais adequados para determinados tipos de trabalhos científicos, né? Então, um pouco, às vezes, diferente, uma randomização de um clinical trial e uma randomização de um estudo epidemiológico. Tem algumas pequenas características, né? Que isso, num curso mais avançado, a gente pode conversar. Outra coisa interessante de estudo é que
outras áreas do conhecimento que não a medicina. Aqui o nosso curso é muito voltado para a medicina e a gente acaba usando muito exemplos da oftalmologia e do glaucoma. Mas outras áreas do conhecimento usam um pouco mais outros métodos que o João falou e até alguns outros que não foram mencionados. Então, eu gostaria que vocês tivessem a cabeça aberta e quem fosse estudar um pouquinho mais sobre isso, entendesse que nas humanas, mesmo dentro da área biológica, em outras frentes, alguns estudos têm mais peso do que outros, né? O peso, por exemplo, do clinical trial na medicina é muito grande, né? Em outras áreas existem outros artigos, outros métodos, outros tipos de estudo que têm peso muito importante e até seria mais do que o clinical trial, né? Deixa eu ver a pergunta aqui do Leiser Franco Moraes Filho. Boa noite. Gostaria de dar referências questionários para avaliar a curva de aprendizagem. Eu não sei se a Carol, você comentou alguma coisa disso, Carol, sobre curva de aprendizagem em técnica cirúrgica. Não sei se foi citado em alguma aula. Não entendi a pergunta. Não, eu falei dos questionários. Com certeza deve ter alguns questionários para validar a técnica cirúrgica. E isso é o que eu falei para vocês. Eu gosto bastante de questionário, a gente está validando alguns na clínica, o Flávio Irai tem bastante experiência com isso, e tem questionário para tudo, mas é como eu falei para você. Se tiver um questionário, por exemplo, de avaliação de técnica cirúrgica, você tem que. E ele não tiver na língua portuguesa, não tiver traduzido e validado na língua portuguesa, tem que fazer isso que eu te falei. Fazer uma tradução, uma contratradução, fazer um estudo só para validar esse questionário com um N grande, um N robusto, e só depois você pode aplicar na população brasileira. Então, tem uma metodologia muito bem específica para você poder usar. Eu não sei de cabeça um questionário para a técnica cirúrgica, mas com certeza deve ter, mas certifique-se se ele está validado na língua portuguesa. Carol, posso falar dessa curva de aprendizado? Pode Só para falar alguma coisa no final. Tem estudo de curva de aprendizado que pega a taxa de complicação usual num grupo já treinado. Aí você vê ao longo do tempo, quer dizer, curva de aprendizado é ao longo do tempo, o tempo que as pessoas passam a ter o mesmo índice de complicação que as pessoas mais treinadas. Isso aí seria a curva de aprendizado. Você pega isso que, por exemplo, a cirurgia de catarata já foi publicado nesses termos. Você espera uma taxa de complicação, ruptura de cápsula X, e a pessoa está aprendendo, ela rompe muito mais, até que ela chega a um ponto que ela rompe o mesmo tanto que a pessoa treinada. Aí passa a ter, inclusive, mais um tipo de curva, que depois ela volta a romper mais cápsula, ela fica mais ousada. Então, a curva de aprendizado depende do desfecho que você está analisando, aquela que normalmente é uma complicação. Quando você deixa de ter a complicação e passa a ter o mesmo desfecho principal, que seria, por exemplo, cirurgia de glaucoma, pressão intraocular normal, baixa, aí você você chega naquele platô e que deixa de ter uma curva de aprendizado, você aprendeu. Então, o que eu já vi publicado de curva de aprendizado clássica foi para cirurgia de catarata, ruptura de cápsula. Se entrar no PubMed, você vai achar esse tipo de artigo. Perfeito, Augusto. Muito bom. Deixa eu ver mais alguma. Alguém falou da questão aqui, a Cláudia lembrou, né, que essas tabelas têm que ser validadas em português, né? Na verdade, qualquer questionário ou tabela que vai ser colocada aqui que não foi criada no Brasil, né? Não foi criada com português do Brasil. Isso às vezes faz diferença até com português de Portugal. Eu já passei por uma questão assim com questionário de ensino médico. Precisa ser validado na língua do país. Isso é uma questão importante. Foi pergunta, Cláudia? Se as tabelas de certificação de risco também precisam ser validadas em português. Eu não conheço as tabelas de certificação de risco. Deve ser as tabelas de certificação de risco de cirurgia, né? Eu não conheço. Se elas envolver pergunta aos pacientes, elas precisam ser validadas, tá? Porque o paciente só entende, né? Ou mesmo para o profissional, qualquer pergunta que você faça para o participante de pesquisa, ele tem que entender muito bem. Então, se ele vai responder, eu creio que precisa ser validado sim, mas eu não conheço. Carol, quer complementar? Não sei se... Não, acho que é isso aí.
acho que agora a gente respondeu, né? Acho que só em relação aos pacotes de referência, é o que o Jaiter falou, não tem um melhor ou pior, mas saiba usar o seu, né? A gente fica tudo muito mais fácil e mudança de referência, quando você muda o trabalho, é uma confusão. Então, vale a pena. Hoje tem vários de graça aí. Aproveitem o curso para tentar usar, que vai facilitar muito a vida de vocês. Muitas das coisas que vocês escreverem no protocolo para o comitê, vocês podem usar depois para a escrita do manuscrito. Então, ajuda bastante. Isso, e sempre, pelo menos na minha experiência, você tem sempre que dar olhar os detalhes da lista de referência no final, principalmente para a tese, viu, pessoal da pós-graduação. Não acredite 100% no EndNote, não acredite 100% no Mendeley, principalmente se você faz aquela busca direto na internet. Às vezes ele puxa os dados do artigo, o metadata dele não vem muito bom. Às vezes vem com uns links, alguns vêm com DOI, outros vêm sem DOI. Tem uns detalhes assim que estão acontecendo hoje, tá? E fiquem atentos às mudanças que tem das revistas também. Algumas revistas já estão pedindo DOI na lista de referências, né? Enquanto outras proíbem isso. Acho que é isso. Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Acho que nós estamos estendendo bastante já. Nós vamos ter ainda quarta-feira, não se esqueçam, 2 aulas interessantes. Uma delas será a minha sobre Clinical Trial. Vou falar um pouquinho do consorte, um pouquinho além do consorte. E o professor Gustavo, ele não é oftalmologista, mas ele trabalha com meta-análise há muito tempo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E ele vai falar do que ele faz. Ele é radioterapeuta, né, faz radioterapia, trabalha com oncologia, mas tem uma experiência muito grande em meta-análise. Então, ele é uma pessoa que vocês vão gostar bastante de ouvir. Ok? Carolina, se tiver alguma palavra final, Augusto, não sei se quiser finalizar, senão a gente poderia encerrar por hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, então, a todos. Muito obrigado pela presença. Até quarta-feira, às 7 horas. Um abraço a todos.